Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dê-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 3 é o mesmo trecho da live, né? É o volume 16, trecho 66. Jesus quer encerrar em Luísa a sua vontade, fazendo-a partícipe de todos os atos que contém, para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe, para vir no meio das criaturas, para fazer conhecer e cumprir o fiat voluntas tua, como no céu assim na terra. Encontrando-me nas minhas habituais e duras penas da privação de Jesus, sinto-me sob o flagelo de uma justiça que me castiga com muito rigor, sem a mínima sombra de piedade. Ó justiça punitiva de Deus, como você é terrível, mas mais terrível quando você esconde a quem te ama. Suas flechas me seriam mais doces, e enquanto me castiga, embora me fizesse pedaços, meu Jesus estivesse comigo. Ó como choro minha sorte, e mais quisera que céu e terra todos chorassem comigo a sorte da pequena exilada, que não só vive distante de sua pátria, mas abandonada mesmo por seu Jesus, que era o único consolo, o único apoio ao seu longo exílio. Então, nesse sofrimento de Jesus, então, como foi falado ontem, tudo tinha que ser encerrado em Luísa, né? Então, toda essa dor, né, essa privação que ela passava, era necessário, né, para poder Deus liberar uma graça tão grande, liberar esses conhecimentos, dons da divina vontade. Era como a Luísa estava ali sendo depositária e tudo tinha que ser encerrado nela, ele precisava ali dar tipo assim uma paga para a justiça, né? Pagar a justiça. A justiça teria que ser derramada ali para poder liberar um bem tão grande, né? E a Luísa também, essa privação dela também, ela estava ali vivendo a vida, né? Porque como estava tudo sendo encerrado nela, e todas as almas, né? Ela estava vivendo a vida ali de todos, fazendo ali por todos, estava sendo tudo depositado nela, né? Então ali, ela estava fazendo aquilo ali, né? Por todos, né? Era a vida de todos. Ela estava ali aplacando, vamos dizer assim, aplacando a justiça, né? Vivendo a vida de toda a humanidade, né? Como ela era a depositária, tudo tinha que ser encerrado nela, tudo tinha que ser consumado ali nela. Então, por isso que ela passou, né? A missão de Luísa era muito grande, né? Muito grande ali. Então, tudo teve que ser feito ali, né? Para Deus depositar esses conhecimentos na alma dela, tudo tinha que ser encerrado ali, né? Para Ele poder depositar. Tudo tinha que ser feito, consumado e encerrado, né? Para poder liberar, né, esses conhecimentos, dons da divina vontade, né, para poder a divina vontade vir, né, a ser conhecida. Então, assim, é muito grande. Então, nela sofreu bastante, teve que sofrer muito, passar por muita dor, muito sofrimento, né. E aí, Jesus vai dizer aqui, né, aí ela vai falar assim, antes de Jesus falar: agora, enquanto meu pobre coração nadava na amargura da sua dor, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior em ato de dominar tudo. Tinha em suas mãos como muitas rédeas e cada uma estava atada a um coração humano. Assim, por quantas criaturas existiam, tantas as rédeas estavam em suas mãos. E depois me disse, então assim, Jesus tem todas as almas, né, ali atada nas suas mãos. Ele tem as rédeas, né? Então todas as almas estão ali, né? A divina vontade, ela está em todos, né?
está por toda parte. Então ele tem, né, essas rédeas, né? Toda a nossa volta é a divina vontade, tudo que acontece é a divina vontade. Ele tem essas rédeas atadas em cada coração. E aí Jesus vai explicar aqui, né, o que é isso, né, que ele está mostrando para ela, né, no interior dela, essas rédeas em cada coração. Minha filha, o caminho é longo. Aliás, cada vida de criatura é um caminho diferente. Portanto, convém muito caminhar e por todos os caminhos. Então, assim, o caminho é longo, né? Cada um tem um caminho a percorrer, né? Mas como a gente falou ontem, né? Cada um tem um caminho a percorrer, mas todos vão para um mesmo. Ali tem vários caminhos, né? Cada um tem um caminho, né? Que Deus vai ali, vai percorrer, né? Assim, na ordem que Deus colocou, né? Como casado, como solteiro, como viúvo, como idoso, como adolescente, um trabalho, como dona de casa, enfim. Então tem vários caminhos, né? E a gente vai percorrer esses caminhos, né? Como ele está falando aqui, mas todos vão chegar a mas com um único fim ali, né? Vários caminhos, mas ali com ali, vamos dizer assim, um único propósito final ali que né, é a divina vontade, né? Então, muito legal que Jesus está falando aqui, né? Então, cada um vai percorrer o caminho que é aí, é até o que a gente estava falando, né? Que a gente não tem que se comparar com o outro, né? Cada um tem um caminho, né? E a percorrer, o caminho é longo, né? Cada um tem um caminho a percorrer, né? Ali na ordem que Deus colocou, cada um, e a gente não tem que estar se comparando, né, com o outro, nem se comparar com Luísa, né? Luísa teve um caminho, Luísa foi a depositária, né? E tudo teve que ser, a santidade teve que ser consumada, né? Ali tudo teve que ser encerrado, né? A vida de todas as criaturas ali, ela teve que viver tudo, né? Ali, então é diferente. Então a gente não pode se comparar, né, com Luísa e basear a santidade no que Luísa viveu, né? Ela teve um propósito, foi um caminho, né? Deus tinha ali um caminho ali a ser percorrido com ela, né? E a gente é diferente, não pode se comparar, né? Então eu não posso comparar com Luísa, não posso comparar com ninguém, né? Deus tem um caminho a percorrer com cada um de nós, mas com todos tem um único propósito, um único fim, que é fazer a vontade de Deus, é voltar à ordem, né? Mas aí cada um vai ter um caminho para chegar a esse fim, né? A chegar a esse propósito que Deus quer para todos, que é voltar à ordem, né? Então é muito importante ter isso para não estar tendo comparações, para a gente não estar se comparando com o outro, não estar se comparando com Luísa, né? Como a gente explicou ontem, né? Que a gente tem que estar se baseando, será que eu estou vivendo na divina vontade? Ah, porque eu é totalmente diferente da vida de Luísa, né? Então a gente não pode se comparar. Deus vai percorrer, vai ali, né? Ali formando a vida na nossa alma, a vida divina, né? De acordo nas condições que a divina vontade colocou cada um, né? Então, muito importante isso, né? Porque senão isso acaba atrapalhando, né? Percorrer esse longo caminho que Deus está falando. Atrapalha, né? E dificulta, né? É uma dificuldade, é um impedimento ali, né? Então Deus não vai poder fazer a obra que Ele quer fazer na alma, não vai poder formar a vida divina na alma, né? Ele vai poder fazer morada naquela alma, né? Porque está tendo ali um empecilho, uma dificuldade, né? Impedindo esse crescimento, né? Da divina vontade, na divina vontade. Então, é muito importante entender isso, né? É isso que ele está falando, né? Cada um tem um caminho a percorrer, né? Sem comparação, sem estar se comparando com o outro, né? E não duvidar, né? Não duvidar que está vivendo a divina vontade, né? Não ter dúvidas, né? Porque senão, se for esperar só para o tempo que vai chegar,
né? É complicado. E aí você não se desenvolve. Deus não pode fazer aquilo que Ele quer fazer, né? Nesse caminho a percorrer, né? Para chegar a esse fim. Então, é complicado. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E não fazer comparações, né? E aí, deixa eu ver aqui. Minha filha, o caminho é longo, aliás, cada vida de criatura é um caminho diferente, tá vendo? É um caminho diferente, é o que Jesus está dizendo. Então não se compare com o outro, não fique se comparando com o outro, né? Ou então ficar dizendo, isso é só para alguns, né? Isso é só para algumas pessoas, não é para todos, não. Mas ele está dizendo que é para todos, né? Cada um tem um caminho a percorrer. Cada um tem um caminho diferente a percorrer. Então, assim, é para todos. Só que são caminhos diferentes, né? Portanto, convém muito caminhar, e por todos os caminhos. Todos estes caminhos os percorrerás tu. Tá vendo? Então, ali, Luísa, ela teve ali um caminho a percorrer. O caminho dela era esse, né? Ela é a depositária, né, dos conhecimentos da divina vontade. O caminho dela era esse que a gente conhece quando a gente, né, tá conhecendo o livro do céu, tudo que ela narra, tudo que ela fala ali, tudo o que ela tá vivendo na prática ali com a divina vontade. Então, assim, o caminho dela é esse, é encerrar tudo, é andar por todos os caminhos. Ela percorreu todos os caminhos de todas as criaturas, porque tudo tinha que ser encerrado nela, né? Então ela tinha um caminho, né? E a gente vai ter outro caminho, né? Porque deves fechar em ti a minha vontade. Deves fechar tudo que ela contém, tá vendo? Ela tinha que encerrar tudo. E a ti convém fazer todos os caminhos de cada criatura junto com a minha vontade, tá vendo? Então ela teve que fazer todos os caminhos, né? E o que a gente tem que fazer, né? Ela percorreu tudo e agora a gente tem que conhecer, né? Todos esses conhecimentos que Deus depositou, né, em Luísa e tudo que ela escreveu, a gente percorrer esse caminho conhecendo, através do conhecimento, né? Esse é o nosso caminho, conhecer e viver, né? Os conhecimentos que estão sendo depositados na nossa alma, né? Sendo derramadas luzes, os conhecimentos é viver, né? É como eu estava falando antes, né? Como a Nossa Senhora falou, né? É guardar todas as palavras, essas palavras, esses conhecimentos no coração, mas não é para guardar e fechar no cadeado, né? É guardar para que esses conhecimentos a gente possa ser moldados, né? Através desse conhecimento que foi guardado, né, no coração, moldar a nossa vida a partir desses conhecimentos. Então, esse é o caminho que a gente tem que percorrer, né? Conhecer, né? Fazer a vontade de Deus ser conhecida, né? E para a vontade de Deus ser conhecida, minhas criaturas, a gente divulgar, falar, a gente precisa conhecer, né? Encerrar tudo isso, né? Todos os conhecimentos dentro da nossa alma. Cadê? Porque deves fechar em ti a minha vontade, deves fechar tudo o que ela contém. E a ti convém fazer todos os caminhos de cada criatura, junto com minha vontade. Assim que em minha vontade tem ainda muito por fazer e por sofrer, tá vendo? Então, ela tinha ainda muito o que sofrer. Na divina vontade, muito o que fazer e o que sofrer, para poder ele, né, encerrar tudo na alma dela, né? Ela percorrer todos esses caminhos, ela ia ter que sofrer muito e muito o que fazer, né, na divina vontade. Eu, ao ouvir isto, oprimida e cansada como estava, disse: Meu Jesus, é demasiado. Quem pode percorrê-los? Estou muito cansada e, além disso, você me deixa sozinha. E eu, sem você, não sei fazer nada. Se te tivesse sempre comigo, poderia percorrê-los. Mas, ai de mim, tu deixas-me e eu não sei fazer nada, né? Então, assim, ela tinha esse reconhecimento, né? É muito legal isso, a gente entender que ela tinha esse reconhecimento, né, de que ela não poderia fazer nada, que ela é um nada e ela não poderia fazer nada sem Deus, né, sem a divina vontade, sem Jesus ali para conduzir ela. Então, né, é esse reconhecimento que a gente tem que ter, né? Então, por isso que ela falou isso. Quem poderá percorrer se não for, né, o Senhor ali, né, para me dispor, para me preparar, para estar ali me guiando.
né? E é isso mesmo, né? É só Ele pode dispor, né? A gente não vai percorrer esse caminho pelas nossas próprias forças, né? Por nós mesmos. Que a gente não tem capacidade de percorrer esse caminho e a vida divina ser formada na nossa alma sem que Deus, sem que o próprio Jesus nos disponha, né? Capacite a nossa alma, eleve as potências da alma. Não tem como. Se Deus não dispor, não vir preparar a nossa alma, a gente não tem como percorrer esse caminho, né? Por nós mesmos, a gente não vai conseguir percorrer, né? Vai desistir na primeira dificuldade, né? Não vai conseguir manter aquela constância, né? O que nos mantém constantes ali e o que nos mantém correspondendo em cada ato à vontade de Deus é o próprio Deus em nós, né? O que nos mantém constância é a constância do próprio Deus, é Deus nos animando, é Deus nos dando força, né? É a sua própria força, seu próprio ânimo, é a sua própria vida em nós, né? Então ninguém tem condições de percorrer, vai desistir, né? Como muitos desistem no caminho porque querem percorrer esse caminho por si mesmo. Não aguenta, é pesado, não mantém aquela constância, né? Sente o peso e desiste muitas vezes, né? Porque quer percorrer com sua própria força. Por isso que ela está dizendo, né? Quem poderá percorrer esse caminho, assim, né? A gente sente o cansaço, o peso, o cansaço, as dificuldades mesmo, né? Porque só Deus para nos dar disposição, para nos dispor, para que a gente se mantenha ali forte e constante, atentos, né? Para percorrer. Então não somos nós. E foi bem interessante que foi do filme que eu falei, né? Bem, nossa, muito interessante. O filme que Jesus me mostrou para mim assistir. Meu Deus, muito incrível o filme, né? Porque a família da mocinha lá, todo mundo ali, eles queriam percorrer o caminho deles por eles mesmos, entendeu? Então, assim, era nas aparências. Praticamente assim, Jesus era ali, é como se fosse santidade das virtudes. Jesus estava me mostrando que aquelas pessoas ali representavam assim as almas que quer percorrer o caminho por si mesma, ali na santidade das virtudes, que ali pelas suas próprias forças, fazendo seu próprio esforço. E é assim, e às vezes assim, é muito exteriorizado, né? No exterior quer mostrar a perfeição que tá, né? Que é virtuosa, que é perfeitinha, que é forte, que é mansa, né? Que tem paciência, né? E mas por dentro tá assim, é como a Michelle falou, um sepulcro caiado. Por dentro tá um sepulcro caiado, tá destruído. E assim era mesmo no filme que mostrava. Porque a família da mocinha, que eu não lembro o nome dela agora, é um nome bem esquisito esse nome dela. E eles aparentavam, né, para as pessoas da aldeia, né, que eles eram perfeitos, né, não tinha nenhum defeitinho, eles eram perfeitinhos, eles tinham dons, eles eram pessoas extraordinárias de dons perfeitos. Mas eles não estavam assim, eles chegaram a um ponto que não suportaram, eles estavam assim, se rachando por dentro, né? Isso mostrava exteriormente esse rachar, né? Que estava acontecendo no interior deles, exteriormente estava se rachando a casa onde eles moravam. E a vela, a chama que mantinha aqueles dons que eles tinham, estava se apagando, né? E aquilo mostrava que eles estavam com rachaduras, né? Porque eles estavam vivendo ali de aparências, né? Estavam ali querendo aparentar uma coisa que não era. E eles só queriam viver de exterior, de mostrar obras. E não tinha amor no que fazia. Eles não tinham, não era uma família de união. Era cada um por si, era individualista e não fazia as coisas por amor. Por isso que estava tudo se rachando. E chegou um momento que eles não aguentaram. Cada um deles ali, que a menininha, que é a única que não tinha dom nenhum, que era para eles assim uma pessoa que não era perfeita, era uma, né? Então assim, era uma Zé Ninguém, né? Porque ela não tinha dom, não tinha nada de extraordinário nela. Então desvalorizava muito ela, deixava ela muito de escanteio e ninguém dava ouvidos a ela, era muito assim, sabe? E não tinha valor nenhum para eles, ela, porque ela não tinha nenhum dom,
ela não mostrava ser perfeita, exteriormente ela não tinha nada de extraordinário. Era uma pessoa aparentemente normal, que não tinha nada, nenhum dom, uma pessoa normal, normal, simples. Ela era uma menina muito simples, né, que ali que se dedicava, ajudava a família, né, ela se esforçava através, ela se sacrificava muito para ajudar toda a família, para manter a união da família, ajudar a família a manter unida. E ela fazia tudo com muito amor, ela amava muito a família, né? Ela amava as pessoas da aldeia, ela ajudava as pessoas da aldeia, mas era ali, sem dons como os outros tinham, não era nada extraordinário, né? Então, ela era tipo assim, ninguém enxergava ela, sabe? E a própria família desprezava ela, né? Então, assim, não existia amor entre eles não amavam, né? Era cada um por si, queria se achava, né? Os perfeitinhos, porque tinha dons. E isso foi se rachando, mas por dentro eles estavam, nossa, acabados. Porque era muita pressão, era um peso grande que eles não estavam mais conseguindo continuar a percorrer o caminho deles, né? Uma tava querendo agradar todo mundo, ser perfeitinha, então eles faziam tudo para agradar, né? Tanto a avó, que era tipo a matriarca da família, né? E eles tinham que mostrar perfeição para a aldeia e tinha que estar sempre perfeitinho e solícito. Então, assim, era complicado e eles estavam se acabando, a pressão estava muito grande por dentro, estava assim, por quê? Né? Eles reclamavam que eu tenho que me mostrar perfeito, virtuoso, virtuoso, né? Eu não posso, né, me esmorecer. Então era para as próprias forças deles, né? Eles valorizavam muito os dons, os dons, os dons, entendeu? Mas aí a caridade, o amor não existia entre eles, né? Não existia o amor entre eles. E a menina foi esse instrumento para fazer eles enxergarem isso que estava acontecendo, né? E quando eu assistia, Jesus me mostrava isso, né? Eu disse, olha só, é assim mesmo, né? Ele me mostra nessa moça, é como se essa menininha, né? Que assim, aos olhos humanos, né? Não era perfeita, aos olhos humanos, assim, ela não tinha nenhum dom, né? E nada de extraordinário nela. Então ele fala assim, essa menina aí representa ali, tá ali, é como um filho da divina vontade. É assim que é, né? Viver na divina vontade é isso, não é nada extraordinário, né? Algo que tem que ser exteriorizado, né? É assim, é viver no amor, né? Para poder corresponder à vontade divina, a vontade divina é amando, né? É primordial, se não tiver amor, não adianta, né? Não se sustenta, o caminho é longo, não, a pessoa não aguenta percorrer sem amor, né? Sem amor para com Deus e para com o próximo, e fazer todos os dados ali por amor a Deus. Então, a menina ali, Jesus me mostrava, é assim, entendeu? Então, aquela menina, ele estava mostrando assim, pensa assim, Andresa, né? Que essa menina, né, ela é o meu instrumento, né? Então, aí nessa história, né? É assim que eu ajo. Eu vou usar, né? Me servir das pessoas assim. A vida na vida vai ser assim, não vai ser nada extraordinário. Eu vou agir na pequenez da criatura, né? Vou agir nela e através dela. Então, essa moça, ela foi um instrumento dele. Ele estava me mostrando assim, ó. Pensa assim, né? Que essa moça ela foi o meu instrumento para levar a luz para a família. Para a família dela que estava entendendo tudo errado, né? Ela queria viver as suas próprias forças e ela foi essa luz de levar, né? Esse conhecimento que ela teve, né? Que foi assim, o conhecimento chegou a ela de tudo que estava acontecendo, que ela viu assim, chegou essa luz para ela, através de um dos tios dela que tinha o dom de prever, de ver o futuro, de profecia, essas coisas. E aí ele viu que ela estava nessa visão que ele teve, né? E que ela seria assim o que ia salvar a família. Ela seria que ia salvar a família, né? De se destruir ali. E aí, antes dela saber disso, ela sabia que tinha uma visão que o tio dela teve, mas ela não sabia que visão era essa, ela queria descobrir. Chegou a esse conhecimento ali, ela foi buscar conhecimento, foi buscar os conhecimentos, e foi nessa busca que ela foi vendo o que estava acontecendo com a família dela, né? Que aqueles que tinham dons não eram tão perfeitos como eles mostravam, né?
aquela perfeição, eles não eram. Ela começou a entender e as pecinhas foram encaixando. A busca do conhecimento, então, é o que a gente faz, né? Que a gente vai buscando, vai encaixando as pecinhas, a gente vai conhecendo nada que somos, né? Que nada podemos fazer por nós mesmos, né? E que se não tiver amor, né? Naquilo que a gente faz, de nada serve, adianta, não se sustenta, não mantém constância se não for ali, né? Na divina vontade, se não for ali, né? Vivendo na vontade de Deus e fazendo tudo por amor, né? Para a maior glória de Deus, sem interesse nenhum, para a maior glória de Deus e para o amor do próximo, para a salvação do próximo. Então, Jesus está me mostrando isso, que nessa história, ele mostrando tudo isso, ela foi percorrendo, tendo esses conhecimentos, e aí, através do conhecimento que ela teve, ela transbordou esse conhecimento e ela tentou avisar a família, né, levando luz, abrir os olhos da família do que estava acontecendo. E ninguém dava ouvido a ela, né? Ela era insignificante, né? Então ela não tinha valor nenhum porque ela não tinha dom, então ninguém escutava. Ela era insignificante o que ela falava, né? Não tinha nada, ela não era extraordinária em nada. Então assim ninguém dava atenção que ela ouvia, né? Falava. E, e só deram atenção depois que viram, né? Ela teve que falar mesmo e as coisas foram acontecendo. E eles enxergaram que realmente o problema era esse, né? Que eles queriam viver pelas próprias forças deles, que eles só pensavam nos dons e ser perfeitos e não estava tendo amor. Não estava tendo amor para com o próximo, não tinha caridade entre eles, né? Não tinha união entre eles, né? Estavam muito preocupados com dons, não perder os dons e mostrar perfeito para as pessoas, né? Perfeição. E aí ela foi, né? Ficou assim. Teve um momento da história que ela sumiu, né? E quando ela saiu, que a casa se quebrou, se deteriorou, se rachou toda e caiu. E foi daí que caiu a ficha deles, né? Porque ela falou, ela precisou até, assim, não mostrar ali uma pessoa grossa, ela brigou, né? Então, você vê, né? Jesus mostrando, tá vendo? Eu uso da pequenez da criatura, ela não, aí tá vendo que ela tá agindo? Né? Ela foi ali, na ira ali, vamos dizer assim, super brava ali com a avó, e gritando a culpa, e ela falou um bocado de coisa, mas precisou, né? Fazer isso que foi através, né, dessa correspondência do que deveria ser feito, né? Que eles entenderam, né? Eles entenderam e viram que eles estavam, né, correndo o caminho errado, né? Por isso que a família estava ali se rachando, né? Eles estavam se rachando ali, não estavam conseguindo se manter, estava complicado, pesado, né? Então foi muito incrível. E aí, e foi ela, através dela, né, que a família foi restaurada. Então esse Jesus me mostrou, é assim. É um filho na divina vontade, é assim. A vida na divina vontade é assim. É assim que eu vou agir através da criatura. Eu vou me servir da pequenez dela. E não vai ser nada extraordinário. Não é nada extraordinário no dia a dia, no cotidiano, na família, no trabalho, né? Não tem nada de extraordinário. Eu vou me servir da voz né? Daquela alma, vou me servir dos olhos dela, vou me servir da pequenez dela, né? Ela não vai vai ter momentos que ela vai ali, vai mostrar ali a sua pequenez, vai agir ali, vai corresponder na pequenez dela, né? Vai aparecer alguma miséria dela, mas é assim mesmo que eu quero. É assim, né? Então é muito incrível, Jesus. Nossa, como Jesus conversou enquanto eu assistia esse filme. Meu Deus, ele mostrou assim, tanto conhecimento ali só assistindo esse filme, né? E ele falando, né? Ele mostrando ali também, é, representando ali a casa, né? Porque a casa, ela tinha, é como se fosse mágica, entendeu? Então, assim, tudo continha dentro dessa casa. Então, a vela, ela que sustentava, a chama da vela, que sustentava todos, vamos dizer assim, o encanto que tinha dentro, né, da casa que eles moravam, dessa família. E assim, os dons, tudo era dentro dessa casa, né? Então, eles adquiriam esses dons através dessa chama, né? Dessa chama que estava sempre acesa da vela ali, da luz. E aí, né, Jesus falando, né, pessoal, essa casa aí representa vocês, é como se fosse vocês, né, é o ser humano, é a alma do ser humano.
Então, quando eu venho fazer morada, que ele disse que essa chama, está dizendo, essa chama é como se fosse eu, que vem iluminar esta casa, né? E quando eu venho, eu trago essa luz e ilumino e trago tudo junto. Trago os dons, a virtude, trago tudo que eu sou. Então vem tudo comigo, que a gente já conhece, que ele já falou várias vezes, né? Ele tá mostrando, é assim, né? E ele, nossa, ele falou muita coisa, muito incrível esse filme, vale a pena assistir. Vale muito a pena, né? Ele falou, né, muita coisa, né? Nossa, como fala, né, da divina vontade nesse filme, como, né, a gente consegue tirar tanta coisa. Eu achei incrível, muito incrível esse filme. E é tudo que tá falando desse trecho aqui, né? Todos têm um caminho a percorrer, né? Mas com um único propósito ali, né? Que é a divina vontade. Esses caminhos que a gente percorre, então a gente não pode estar se comparando, né? Que aí tinha isso, existia isso nesse filme, essas comparações, né? E tá olhando, né? Ah, se é porque eu não tenho aquilo, então, né? Eu não sirvo de nada. Então, assim, né? Isso acontece, né? Essas comparações é complicado, prejudica demais, né? Um querendo se comparar, né? Querer ter a santidade do outro, percorrer o mesmo caminho do outro, não vai, né? E Jesus está falando que cada um tem um caminho a percorrer. Cada criatura tem um caminho a percorrer, né? Mas aí é ele que vai dispor, ele que vai, né, ali preparando os caminhos, dispondo a alma, que a pessoa não tem como percorrer por si mesma, né? E aí ele continua aqui. Deixa eu ver onde é que foi que eu parei. E Jesus acrescentou: no entanto, estou no teu coração guiando tudo. Tá vendo? E todos estes caminhos foram percorridos por mim. Tudo encerrei. Não deixei escapar nem sequer um batimento, nem uma pena de cada uma das criaturas. E você deve saber que deve trancar em você como centro de vida a minha vontade. Né? E essa mocinha, ela correspondia a tudo, né? Jesus mostrando, tá vendo? Ela estava correspondendo a tudo. Nossa, ela não assim hesitava, né? Era incrível. Ela correspondia a tudo que ela correspondia aos acontecimentos, aquilo que era inspirado, que vinha, né? Ela correspondia. É necessário que meu supremo querer encontre em ti todos os caminhos e tudo o que fez teu Jesus. Então, assim como Jesus encerrou tudo, a gente vê na vida íntima que tudo foi encerrado, né? Ele também teve que aplacar a justiça, ele teve que fazer reparação, né? E ali, em nome de todos, né? Amar a Deus em nome de todos. Então, tudo ele foi encerrado nele também para poder derramar para poder, né, ali ter méritos, graças para a salvação, para as almas, para a salvação das almas. Então, assim, ele percorreu todos os caminhos. A gente vê que ele fez cada ato e ofereceu em nome de todos e por todos. Fez por cada um, percorreu o caminho de cada criatura. Ele também fez isso na redenção, né? E assim também ele está falando, né, que ele está falando aqui a questão de Luísa, ela também tem que percorrer esse caminho, né, para que a divina vontade seja conhecida, para que ele libere esses conhecimentos. Mas é ele que vai, né, como ele está falando, ele que vai guiar o nosso coração, ele que vai guiar, que vai abrir os caminhos que vai ser percorrido, né, que a gente vai percorrer. É ele que vai dispor a nossa alma, ele que vai ali, né, nos ajudar a entender, ele que vai derramar os conhecimentos na nossa alma, né? E o que a gente tem que estar é atentos aos ensinamentos dele, né? Que ele está falando aqui no trecho, é ficar atento aos seus ensinamentos, não pegar leve, né? Qual é o caminho? Qual é a nossa parte ali que a gente tem que fazer? É ficar atento aos conhecimentos, né? Prestar muita atenção no que ele está falando, não pegar leve, né? Com as meditações, com os estudos, como falei, manter a constância, né? Não pegar leve na divulgação, né? Divulgar mesmo, fazer a divina vontade ser conhecida, que é o que mais interessa a ele, né? Então, para a gente divulgar, para a gente falar da divina vontade, falar na prática, né? A vida, a divina vontade, né? Porque tem que ser vivido, né? Não é só ouvir e não viver o que está sendo falado, né? Mas viver, né? Para a gente poder entender, a gente também precisa viver para poder entender, né?
para poder passar, né, esses conhecimentos, divulgar, né? A gente precisa viver aquilo que a gente está divulgando, né? É muito importante. Então, ele está pedindo para que a gente não pegue leve com os conhecimentos, que ele vai dispor tudo. Ele vai preparar o caminho, os corações, ele vai, né, dispor tudo para que a gente, né, percorra esse caminho de conhecimento, né, de conhecer, de formar, de formar a vida na divina vontade, né, para Deus formar essa vida, para Ele fazer morada em nós, né. Então, a gente ficar muito atento aos ensinamentos dele, e não só, como eu falei ontem, nos conhecimentos, mas também em fazer, né, em viver, não só pegar leve assim em conhecer, mas também fazer o que precisa ser feito, viver, né, deixar, né, ali a divina vontade, a divina vontade moldar a vida divina, né, em nós. Então esse trecho aqui é muito incrível, né? Eu vou só terminar de ler aqui, que eu acho que eu já dei uma, acabei de dar uma resumida de tudo que ele está falando aqui. Ó, vê então quão necessário é que tu abraces a todos e faça o caminho de todos, tomando sobre você as fadigas, as penas e os atos de todos, né? Então, assim, a gente também passa, né? A gente também vive a vida das almas, né? Deus traz os pensamentos de todas as almas. A gente faz, ele faz, né? Assim, ele sobressalta, como ele falou, vem às vezes, né? Ali, os sentimentos de Jesus, a gente sente a dor dele, a tristeza dele, né? Às vezes vem pensamento que a gente pensa que é nosso, né? Mas vem o pensamento das criaturas que Deus permite a gente também ali, né? Ali vir para nós, que é para poder a gente reparar, né? Porque as pessoas não têm consciência, não têm conhecimento, né? As pessoas veem os pensamentos ruins, né? Ali peca através de pensamento, e elas não têm nenhum remorso, não sente remorso nenhum, não, assim, não sente nenhuma culpa, para elas são normais e passa, né? Então, assim, ele permite que a gente passe, né, pelos pensamentos das criaturas que chega até nós, e a gente, né, tem esses pensamentos, porque como a gente tem o conhecimento de que aquilo ofende a Deus, né, então imediatamente o que a gente vai fazer? Pedir perdão a Deus, né, perdão, e ele deixa a gente pensar muitas vezes que é coisa nossa, para poder a gente viver aquilo, ser verdade, para que a gente possa reparar. Pedir perdão em nome de todas essas pessoas que ainda têm esses pensamentos e não tem problema nenhum, não se arrepende, não sente culpa nenhuma do que está fazendo, né? Então, é isso que Jesus está falando aqui também, né? Que a gente também vai viver a vida de outras pessoas, né? De todas as criaturas, né? Então, as almas também, né? A gente está enxertado assim na alma na divina vontade, então a gente vai passar, né? Não vai ser uma ou duas vezes, né? Jesus vai fazer a gente participar desse voador, vai fazer a gente participar, né? Do que ele escuta, do que ele sente, né? E isso tudo é para fazer o que ele fazia. Ele reparava em nome de todos e fazia ali o ato oposto, né? De ali, de reparação, de pedir perdão a Deus, e diante daquela oferta que ele fazia, né? Deus derramava ali, ele conquistava méritos, graças, luzes para as almas, né? Então é esse o caminho. É isso que a gente tem que fazer também, né? Mas fechá-la é impossível, sou demasiado pequena e não posso conter uma vontade interminável. E Jesus, minha filha, vê-se que não queres compreendê-lo. Quem quer encerrar em ti esta vontade deve te dar a graça e a capacidade de conter. Tá vendo? A pessoa não vai encerrar por si mesmo, né? Ele está dizendo aqui, né? Que é para a gente compreender isso. Quem quer encerrar em ti esta vontade deve te dar a graça. Então, é Ele que vai dar a graça e a capacidade para conter, encerrar a vontade divina na alma. É Ele que quer e é Ele que vai dar esta graça e a capacidade da gente conter, né? Na nossa pequenez. Não encerrei acaso tudo no seio de minha mãe celestial, né? Talvez me encerrei só em parte fiquei no céu? Certamente que não. E ao me trancar em seu seio, não foi ela a primeira que participou em todos os atos de seu Criador, em todas as penas, fundindo-se comigo para fazer que nada omitisse de tudo que eu fazia? Então a mãe participava de tudo, tudo ele encerrou nela. Ela viveu plenamente na divina vontade, né? Ali. E ele encerrou e ali capacitou a alma dela, né? A gente viu tudo que Deus fez ali,
A obra que Deus fez em Nossa Senhora, tudo que Ele criou na alma dela, depositou na alma dela, né? Então Ele capacitou ela, né, para ela conter. Ele derramou graças para ela conter. Ela é criatura como a gente. Mas aí Deus capacitou e acumulou ela de graça e capacitou para que ela pudesse conter Deus. Ele não foi por metade, foi por todo, né? Não foi ela meu ponto de partida desde onde eu saí para me dar as criaturas? Se eu fiz isso com minha mãe inseparável para descer ao homem e cumprir minha redenção, não posso fazê-lo com outra criatura, dando-lhe graça e capacidade de encerrar minha vontade, fazendo-a partícipe de todos os atos que contém, para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe, para vir no meio das criaturas, para me fazer conhecer e cumprir o fiat voluntas tua no céu como na terra? Você não quer então seu ponto de partida de minha vontade? Mas ó, quanto custou a minha rainha mãe, seu ponto de partida de minha divinda na terra. Assim custará a você ser o ponto de partida de minha vontade, para fazer a sua aparição no meio da escritura. Então custa, né? A gente já vê, de ver todo o livro do céu, tudo que ela, né, sofreu, as privações, as dores, ao estado de vítima, tudo que ela sofreu ali para poder ser encerrado, tudo, ser esse ponto de partida, né? Assim como a mãe. Não foi fácil a gente ver naquele livro ali, no Glórias e Poder, ela falando as lágrimas dela, as lágrimas que ela derramou, né, para a redenção, para que o Messias viesse ao mundo, e tudo que ela passou para poder a salvação, né, para a salvação vir para todos, ali para a redenção, né, para o Messias vir. Então, assim, nossa, ela falou, ela não deu voz à minha vontade, né, ela foi a custo de uma vida toda, foi sacrifício assim de uma vida toda. Ela fala nos 31 dias com Maria, né? Quem tudo deve dar, tudo deve encerrar. Não se pode dar senão o que tem. Por isso, minha filha, não tome levemente o que se refere à minha vontade. E o que te convém para fazer, para que formes a sua vida em você. A mim é a coisa que mais me interessa e você deve estar atenta para seguir meus ensinamentos. Então, é isso, né? Acho que eu já não ficar repetitivo, porque eu já até falei, né, aqui mais sobre essa parte aqui de encerrar tudo, né, da gente ficar muito atento, não pegar levemente nas meditações, né, se tiver dúvidas, perguntar, né, chamar, né, no WhatsApp, né, e assim, não deixar passar batido, não, né, ficar atento, né, não pegar leve, porque é o que mais interessa a Deus, é formar, né, aqui, formar a vida. Cadê que ele fala, ó, formar a sua vida em você, né, então formar a vida divina em nossa alma. É o que mais interessa, então ele pede que a gente fique atento aos seus ensinamentos, para não passar batido, né, ficar muito atento, tanto nas meditações como no cotidiano, né, e ele fala também nos acontecimentos e a gente poder fazer, né, tudo o que nos convém, fazer tudo na ordem direitinho, ali correspondendo à vontade de Deus, né. Então acho que é isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.